Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Boa noite a todos. O Senhor Deus Jesus esteja com todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão assistindo, todos que vão assistir. Boa noite para quem está assistindo ao vivo agora. Boa noite, bom dia para quem vai assistir durante o dia. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez que nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, vamos conhecer um pouquinho mais. Então eu quero estudar com vocês, me perdoe porque eu tive um problema aqui no início, problema com o Facebook, e eu me atrasei um pouco. Eu estou falando da cidade de São Paulo, para quem ainda não me conhece e que vai ver pela primeira vez um vídeo meu. Eu sou o presbítero Adelino, congrego na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. E eu tenho o prazer de estudar a palavra do Senhor contigo. Eu costumo dizer que tem dois meios de se conhecer a Deus. Um deles é ter experiência com Deus. É você, numa situação de dificuldade sua ou de alguém, você buscar a Deus e ter a resposta, Deus responder, Deus fazer um milagre, Deus enviar um socorro, uma solução. E a outra forma é pela palavra de Deus. Mas só que nem todo mundo consegue ter uma experiência com Deus sem antes conhecer a palavra de Deus. O caminho mais lógico é você procurar conhecer a palavra de Deus. E assim é que é bom você pegar a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, talvez ela está lá guardada, está num armário, e você vai procurar a sua Bíblia. Pode procurar a sua Bíblia católica mesmo. O que nós vamos enfocar aqui, na sua Bíblia católica tem. Amém? E esse estudo de hoje, nós não vamos concluir hoje, mas vamos começar. Amém? Então, eu estou falando da cidade de São Paulo, e neste momento são 20 horas e 7 minutos, e vamos ao que interessa, a palavra de Deus. Amém? Procura a sua Bíblia enquanto eu vou fazendo o louvor aqui. Amém? Deus abençoe. Aleluia, graças a Deus, glória a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Você achou a sua Bíblia? Então procura no índice, você que está pela primeira vez abrindo a sua Bíblia Sagrada, graças a Deus.
você vai procurar no índice da sua Bíblia o livro de Neemias. Se a sua Bíblia é uma Bíblia católica, talvez o índice esteja no fim da Bíblia. Tem Bíblias que tem 2 índices. Um no começo da Bíblia, nas primeiras páginas, tem um índice do Velho Testamento. E no meio da Bíblia tem um índice do Novo Testamento. E tem Bíblia que os 2 índices estão no começo da Bíblia. Então você vai procurar no Velho Testamento na sua Bíblia. Você vai procurar o livro de Neemias. Vai procurar o livro de Neemias. Agora que você achou a sua Bíblia, enquanto você acha o livro de Neemias, eu vou fazer um outro louvor. Amém? Quando você achar a página do livro no índice, o número dessa página vai ser o número do primeiro capítulo do livro de Neemias. Você vai achar um número grande e no primeiro parágrafo, nos demais parágrafos, cada parágrafo vai ter um número pequeno. Esse número pequeno é o número dos versículos. Então você vai procurar a primeira página no índice do Velho Testamento, livro de Neemias. Você vai achar a primeira página, depois você vai até o capítulo 8, esse número grande, o capítulo, e você achando o capítulo 8, você vai focar no primeiro versículo, número 1, e depois nós vamos ler. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu estou um pouco resfriado, mas vamos assim mesmo. Adorai-o, Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Rei dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Rei dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos e milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Rei dominador. Altos céus, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos agitantes, cantos a Deus louvai. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Rei dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes e pequenos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos louvemos, grande Salvador
Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então vamos lá. Antes de lermos Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 8, eu vou fazer uma definição aqui. A palavra Pentateuco. Você que já conhece muito a Bíblia, você já sabe, já conhece a palavra e sabe o significado. Mas muitos que estão começando a examinar as Escrituras conosco agora, perdoe a rouquidão, ainda não conhecem. Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia na sua Bíblia. Então, você vendo a sua Bíblia, o primeiro livro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, depois vem Número e o quinto é Deuteronômio. Então, esses primeiros 5 livros da Bíblia, então eles foram escritos por Moisés. Moisés, que foi o grande libertador do povo de Deus, que era escravo no Egito. Deus usou Moisés para libertar o povo dele. A Igreja Católica considera como oficiais 73 livros bíblicos, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E tem 7 livros a mais no Antigo Testamento, a mais do que das Bíblias das demais religiões cristãs, e até mesmo a mais do que as Bíblias do judaísmo. Esses 7 livros são chamados de livros apócrifos. Apócrifos porque a maioria do povo de Deus não são considerados livros que teve revelação bíblica, revelação divina. Amém? Mas isso é um assunto para ser verificado mais para frente. Amém? Mas eu estou mencionando aqui o Pentateuco porque tem a ver com o que nós vamos ver agora no livro de Neemias. Amém? E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Veja só que maravilha. O povo estava interessado na palavra de Deus. O povo queria ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus naquele tempo, não existiam as Bíblias, não tinha uma facilidade como nós temos hoje. Porque naquele tempo ainda existia somente esses 5 livros do Pentateuco. Então aqui diz que o Esdras, o escriba, trouxe o livro da lei, segundo o pedido do povo, e ele então leu para o povo. E Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do mês. Amém? Então ali estavam pessoas adultas, interessadas em ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, hoje não é assim. Nós temos poucas pessoas interessadas em ouvir a palavra de Deus. Até mesmo no meio do povo cristão existem poucas pessoas interessadas realmente em conhecer a palavra de Deus. E tanto é que as escolas bíblicas estão sumindo das igrejas porque a maioria do povo não está interessado em aprender realmente a palavra de Deus. E um modo interessante de nós conhecermos a Deus, nos achegarmos a Ele, é pela sua palavra. Pela palavra de Deus, Deus nos revela o seu caráter, as suas qualidades, e Ele revela o que Ele quer de nós, o que Ele tem para nós,
pela palavra de Deus nós conseguimos agradar a Deus, e na desobediência também você sabe também por que você errou e no que você desagradou a Deus. Então é importante, olha, é importante conhecer a palavra de Deus. Muita gente hoje em dia não dá valor à palavra de Deus e por isso mesmo cometem loucuras. E o ser humano está cada vez mais desprezando a palavra de Deus, estão afrontando a Deus. Muitos seres humanos parece que querem enfrentar a Deus como se nós pudéssemos com Ele, mas você examinando ali o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, você vê a grandeza de Deus. Não dá nem para se ver a grandeza de Deus, que tudo criou. Deus criou o universo, todas as coisas que nele há. Então, esse povo aqui estava interessado em ouvir a palavra de Deus. Eles pediram para ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo, não era como agora, que quem quer pode ter a palavra de Deus na sua mão, pode ter a palavra de Deus na sua casa. Os livros eram poucos, eram manuscritos, escritos à mão. E não era todo mundo que tinha. E os primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos em aramaico, em hebraico e grego. A língua que o Senhor Jesus falava, era o aramaico. A língua que o Senhor Jesus falava era o aramaico. E não era todo mundo que tinha a Bíblia, que tinha a palavra de Deus, esses 5 livros, o Pentateuco. E a palavra de Deus era passada ao povo pelos profetas, pelos sacerdotes, mas pelos profetas. E as famílias se reuniam em casa e os pais ensinavam aos filhos a palavra de Deus. E depois os filhos também prosseguiam aprendendo com os profetas. Os primeiros livros da Bíblia eram feitos num material chamado esqueci o nome agora. Eram feitos de um junco e depois, com a evolução, passaram a ser feitos num outro material chamado pergaminho. Os pergaminhos já eram feitos com peles de animais. Então, no primeiro tempo que a Bíblia nos conta da igreja, a igreja sofria perseguição. Então, quando eles tinham que fugir dos perseguidores, eles tinham que carregar aqueles rolos. Eram pergaminhos, eram enrolados, e eles tinham que carregar aqueles baita-rolos e guardar e esconder para não serem destruídos pelos inimigos. Então, hoje nós temos essa facilidade. Quem quer, vai a uma livraria, tem muitas livrarias, a maioria das cidades tem muitas livrarias, ou pelo menos uma, ou numa cidade vizinha você vai e você compra a Escritura, que hoje já não tem apenas 5, não tem mais somente 5 livros. E você pode comprar a Bíblia em qualquer lugar, mas naquele tempo não era assim. Mas esse povo, eles estavam interessados em ouvir a palavra de Deus. E eles pediram então que fosse lida a palavra de Deus. Então vamos continuar lendo aqui. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Veja que coisa interessante. O que significa a alva? A alva é a alvorada, é o nascer do dia, o começo do dia, o começo da claridade do dia. Esse povo, eles já quiseram ouvir a palavra logo na alva, logo no nascer do dia. Até que horas eles ficaram ali reunidos ouvindo a palavra de Deus, desfrutando da palavra de Deus, sendo alimentados, orientados pela palavra de Deus, até ao meio-dia.
E hoje, muitas vezes, se o pregador demora um pouquinho mais, as pessoas já desistem. Tem gente que levanta e vai embora. As pessoas não suportam. Mas veja só o tempo que esse povo ficou ouvindo a palavra de Deus. Isso significa que eles tinham um grande amor pela palavra de Deus, eles tinham interesse na palavra de Deus, eles queriam conhecer a Deus, eles queriam saber como agradar a Deus, eles queriam saber como não desagradar a Deus. E nós precisamos ser assim hoje, nós precisamos estar constantemente examinando as Escrituras para sempre sabermos como nos conduzir perante a Deus. O Senhor Jesus certa vez disse: cuidais de examinar as Escrituras, examinais as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Então, em outras palavras, ele estava dizendo: vocês estão sempre examinando as Escrituras, porque nelas vocês ficam sabendo o caminho da vida eterna, mas elas testificam de mim. Quer dizer, o Velho Testamento já testificava do Novo, testificava da vinda do Senhor Jesus. E então, nós temos que examinar as Escrituras, tanto o Velho como o Novo Testamento. Então, veja só que esse povo, eles tinham tanto amor pela palavra que eles ficaram desde a alva até o meio-dia. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele. À sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Massaías, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, bom, tem vários nomes aqui. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abriu ele. Todo o povo se pôs em pé. Todo o povo se pôs em pé em reverência à palavra de Deus escrita no livro. Até eu acho estranho hoje em dia, muitos pregadores, no momento em que vai começar a pregação, falam para as pessoas: não precisa sentar, não, pode ler sentado mesmo. É uma mudança estranha, porque nós devemos conservar o temor a Deus, o amor e o temor à palavra de Deus. A palavra de Deus representa Deus na terra. Nós temos que conservar. Aqui veja só, e eles ouviam, eles se puseram de pé para ouvir a palavra de Deus. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. Louvou ao Senhor, o grande Deus. Aleluia. E todo o povo respondeu: amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Veja, gente, vejamos que temor tinha esse povo, que amor eles tinham a Deus, que amor eles tinham a palavra, que temor eles tinham a palavra de Deus. Primeiro eles se puseram em pé em reverência à palavra, e depois, e quando Esdras leu a palavra e Esdras adorou a Deus, eles também adoraram, mas com o rosto em terra. Por que eles estavam reconhecendo com o rosto em terra? Eles estavam reconhecendo a grandeza de Deus. É uma coisa que hoje em dia o povo já não está reconhecendo a grandeza de Deus. Eles reconheciam a grandeza de Deus, eles reconheciam a majestade de Deus. Deus é o Senhor, Ele é o Criador do universo. Se por acaso o cientista conseguisse ver, você vê, quando você olha para o céu, você vê aquelas estrelinhas, tem umas que são tão pequenas que aos nossos olhos, olhando para o céu, parecem menores do que a cabeça de um alfinetinho desse de costureira. Mas muitas daquelas estrelinhas que parecem tão pequenininhas, parecem pequenas aos nossos olhos, devido à distância que elas estão do planeta em que nós estamos. Mas muitas delas são maiores do que o planeta Terra. Agora, ainda que o cientista conseguisse chegar até onde está aquela estrela, ele não veria o que está além daquela estrela, porque, segundo nós podemos
entender, o universo é infinito. O universo é infinito. Ora, se o universo é infinito, qual é o tamanho daquele que criou o universo? Então, nós temos que ter temor, verdadeiro temor a Deus, e conservar o temor a Deus. Porque isso é agradável a Deus, que conservemos o temor. Nós tenhamos temor durante a oração, nós tenhamos temor durante o louvor, porque Deus é grandioso, Deus é excelso, e a majestade do Senhor não pode ser afrontada pelo ser humano. A majestade do Senhor tem que ser reconhecida e respeitada pelo ser humano, pelo menos para quem quer a salvação. Para quem não quer, tudo que a pessoa faz, para ela dar certo. Então, na palavra de Deus também está escrito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quer dizer, todas as coisas são lícitas para mim. Deus nos criou um estado de liberdade. Não criou robôs, ele criou seres humanos com capacidade de discernimento para fazer ou não fazer determinadas coisas, aquilo que a gente quiser. Então, para mim, eu posso fazer o que eu quiser e também sofrer as consequências. Mas só que nem tudo me convém, é o que o apóstolo escreveu. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quer dizer, para mim tudo pode ser lícito, o que eu quiser fazer. Mas tem muita coisa que não me convém. Não me convém porque eu vou prejudicar o próximo, e eu vou pecar contra o próximo, eu vou me prejudicar, vou pecar até contra mim. E uma coisa, todo pecado é contra Deus antes de ser contra mim mesmo ou contra o próximo. Por quê? Todo pecado que nós cometemos está desobedecendo os preceitos de Deus. Então, sempre que nós desobedecemos os preceitos de Deus, nós estamos cometendo pecado. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, que para a gente ter comunhão com Deus e continuarmos no caminho da salvação e sermos salvos, nós temos que ter a capacidade de duas coisas. Talvez você já me ouviu falar isso, ou numa igreja ou numa live. Nós precisamos ter a capacidade de duas coisas. Uma, de se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, dos erros grandes e pequenos. Nós temos que ter a capacidade de se arrepender. Porque está escrito: arrependei-vos e confessai os vossos pecados para que sejais perdoados. Para nós sermos perdoados, nós temos que nos arrepender. E a outra coisa é perdoar. Se nós não formos capazes de perdoar, também nós não seremos perdoados por Deus. Então, o caminho que leva à salvação, o Senhor Jesus disse que é estreito. Ele disse: é estreito a porta que dá para a salvação, é estreita a porta que dá para a salvação, e são poucos que dão com ela. É estreito o caminho que dá para a salvação, e são poucos que dão com ele. Esse estreito quer dizer que muitas vezes nós temos que deixar certos gostos que nós temos, nós temos que abandonar tendências erradas, nós temos que examinar as Escrituras para saber aquilo que nós podemos e que não podemos, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos, para não desagradar a Deus e para agradar a Deus. Vamos dar mais uma lida aqui no livro. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Você sabe o que significa a palavra amém? Você que conhece a palavra, talvez você que está assistindo, conhece até mais a palavra do que eu e já está careca de saber o que significa a palavra de Deus. Mas nem todos sabem. A palavra de Deus significa amém. A palavra amém significa assim seja. Então você tem que ter cuidado quando você responde amém. Não vai respondendo amém a tudo que você ouve sem entender o que foi dito. Então, certa vez,
o diabo veio para matar, roubar e destruir. Amém? As pessoas responderam, amém. Ora, é verdade. O Senhor Jesus foi quem disse que o diabo, o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas só que ela falando isso e perguntando amém, quer dizer que quem respondeu amém, sem saber o que estava dizendo, sem nem ter ouvido o que ela falou antes de perguntar, concordou. Concordou que o diabo roubasse, matasse e destruísse. Mas esse povo aqui, dá para se ver que era um povo temente a Deus e prestava atenção. Eles concordaram com o louvor, com a adoração que Esdras fazia ao Senhor Deus, o grande Deus. E esses outros indivíduos que consta aqui os nomes, eles também participavam do ensinamento para o povo. Então aqui, todos aqueles nomes que você que está lendo a Bíblia está acompanhando, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam o quê? Lendo, se entendesse. Então, esses homens de Deus, ajudavam Esdras a ensinar, para que o povo tivesse entendimento da palavra de Deus. E isso é o que nós fazemos na igreja e fora dela, ajudando as pessoas que querem entender a palavra de Deus, para que sejam salvas. Para que sejam salvas. Nós, a igreja, o Senhor Jesus deixou a igreja, o Senhor Deus já enviou a sua palavra, Ele usava os profetas para falar a palavra, para escrever a palavra, e depois também os apóstolos escreveram os 4 evangelhos, segundo o que eles viveram com Jesus, o que Jesus ensinou, para quê? Para que o ser humano seja salvo. Para o ser humano ser salvo é que existe a palavra de Deus escrita na Bíblia. Também é para o ser humano ser salvo que o Senhor Jesus instituiu a igreja. A igreja não é um lugar somente para a gente se reunir, né? Arrumar namorado, namorada, a gente se distrair, curtir um ambiente bom e tal. Não. O principal objetivo da igreja é a salvação. É o ensino da palavra na igreja, é o aprendizado da palavra na igreja, é os que estão em Cristo, adorar todos juntos, adorarem a Deus. Isso tudo nós devemos fazer em todo lugar, mas existe um lugar que é mais adequado para isso, é a igreja. Então, eu vou terminando por aqui, mas esse assunto nós vamos continuar na próxima live. E você vai procurar reler essa passagem, o livro de Neemias, o capítulo 8, versículos de 1 a 8. Você que está começando a conhecer a palavra de Deus, você que não conhecia nada da palavra de Deus, ou conhecia muito pouco, dá uma examinada. Quando você ouvir uma pregação na igreja, ou pela internet, depois você pega de novo a palavra, relê aquele texto bíblico que foi usado pelo pregador. Muitas vezes, quando você lê e relê, você lê uma segunda vez, você já vai ter revelações que você não teve na primeira vez. Deus vai falar com você. O livro chamado Bíblia não é um livro comum. Então convém que cada vez que você quiser se instruir com a palavra de Deus, ser alimentado com a palavra de Deus, convém você orar pedindo a Deus que lhe dê a luz para que você tenha correto entendimento da palavra de Deus. Amém? E aqui eu agradeço a sua atenção. Para quem gostou,
Quinta-feira tem mais, às 20 horas. Espero que não tenha nenhuma atrapalha para começar às 20 horas em ponto. E eu espero conseguir reprisar isso no YouTube. E eu peço que você me ajude no YouTube também. Apesar de que você já ouviu, você pode rever, ouvir de novo, vale a pena ouvir de novo. Não por minha causa, mas para você examinar de novo a Escritura. E eu peço que você me ajude. E ajude a levar essa instrução bíblica a outras almas que não conhecem. Como é que você vai fazer isso? Compartilhando. Você pode compartilhar no Facebook, compartilhe também quando você abrir no YouTube. E no YouTube, não esqueça de clicar no joinha. Se você ainda não está inscrito no meu canal, no YouTube, não se esqueça de clicar também no inscrever-se. Amém? Clica no inscrever-se para que o canal tenha relevância no YouTube. E assim a gente possa levar a palavra de Deus a outras almas que nada conhecem dela. E quem já conhece, talvez tenha pessoas que estão dizendo, isso tudo que ele está falando eu já conheço, de cor e salteado, já estou careca de saber. Agora eu perguntaria para o irmão e irmã, você já ouviu muitas vezes, você está careca de saber, você já leu e releu. Agora eu quero perguntar, para quantas você leu e releu, ouviu, mas para quantas pessoas você repassou isso? Amém? Agora eu quero fazer um louvor a Deus para encerrar. Amém? A paz do Senhor. Pai do céu, porque dá tudo errado. Deu um problema aqui, não deu certo. Vamos orar. Agradeça a Deus. Agradeça não a mim, agradeça a Deus pelo privilégio que você está tendo de ouvir a palavra de Deus. E continue ouvindo, ouça a palavra de Deus, que é refrigério para a sua alma. Abra sua Bíblia, procure ter intimidade com a sua Bíblia. A gente tendo intimidade com a Bíblia, mesmo que o maior conhecedor da Bíblia ainda erra. A gente conhecendo a Bíblia, a gente ainda está sujeito a errar e a gente erra. Agora, quanto mais se conhece e se quer conhecer, se quer obedecer, a gente vai errando cada vez menos, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, meu Pai, a todas essas vidas que estão, meu Pai, ouviram, meu Pai, essa pequena pregação da Tua Palavra. Senhor, por Tua misericórdia e poder e graça, perdoa, meu Pai, os pecados de todos nós. Purifica-nos pelo Teu perdão, Senhor, e faz que as nossas almas, a nossa veste branca, esteja limpa perante o Senhor, alva mais do que a neve, e que nós possamos ser encontrados na Tua volta, Senhor, irrepreensíveis. Senhor, não permita que o inimigo roube, meu Pai, essa semente da Tua palavra que foi plantada nos corações. Antes, meu Pai, faz que haja crescimento através do Teu Santo Espírito. Dá crescimento, meu Pai, e que todas essas almas sejam grandemente edificadas na Tua palavra. Amém? Graças a Deus. Fique com Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Obrigado. Fica com Deus.